Alegre, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui com a Rebbetzin Ashira Bat Avraham para que nós possamos falar sobre um tema muito especial e polêmico. O tema é: quem matou Yeshua? Shalom, Rebbetzin. Shalom, shalom a todos. Mais uma vez a gente juntos, para fazer esse vídeo e poder falar um pouquinho sobre Yeshua, né? É verdade, Rebbetzin. E o julgamento de Yeshua, a gente vai entrar direto já na questão do julgamento, né? Porque nós sabemos que Yeshua foi preso injustamente, né? Depois ele foi levado para ser julgado. E na hora do julgamento em si, tudo já começou errado, né, Rebbetzin? Porque não teve acusação nenhuma, ele estava orando no Getsemane com seus discípulos e de repente a guarda romana chega e prende Yeshua sem dar assim nenhuma explicação. E mais interessante de ter sido à noite, né? Essa prisão, eles começarem a interrogá-lo de uma maneira totalmente errada, né? E contra a Torá. Verdade. Que é a lei do Eterno, que já tinha todas as diretrizes, né? De como seria. É verdade. Inclusive, na nossa lei, também não se pode prender ninguém à noite. Então. Veja só que a violação aos direitos de Yeshua e aquilo que está escrito na palavra do Eterno foram totais. Então, desde o princípio do processo, as coisas foram feitas de forma errada. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, para dar continuidade, para a gente poder entender isso, aí a gente vai para um outro ponto. Quando Yeshua é levado para o Sinédrio, ele na realidade ele não tem um julgamento por um júri. Por quê? Porque pela lei judaica, pela Torá, o juiz devia ouvir uma acusação de 2 ou mais testemunhas imparciais, não é, Rebbetzin? Que tá na Torá, né? 2 ou 3 testemunhas, né? Imparciais. Que deviam ter um caráter ilibado, ou seja, não podia ter nenhuma passagem na polícia na época, né? Elas tinham que ser cumpridores da Torá, tinham que ser pessoas que tinham reconhecidamente um testemunho de serem cumpridoras da Torá. E essas 2 ou 3 testemunhas deveriam concordar entre si no seu testemunho. Por quê? Porque elas deveriam ser testemunhas oculares. Isso significa que elas deveriam estar presentes naquele momento em que o fato ocorreu. Sim, não é verdade? Verdade. Daquilo tudo que... Quer dizer, eles tinham que estar presentes no momento que eles estavam acusando. Yeshua blasfemou. Yeshua disse que era, né, Deus. Quer dizer, eles tinham que estar ali presente, né? Para poder falar, não, eu vi e foi isso mesmo que aconteceu, né, Rabino? E uma outra coisa interessante, né, Rebbetzin, é que quando o juiz ouvisse, ele tinha que ouvir essas testemunhas e todo o relato ele tinha que estar entrelaçado entre si, né? E o interessante é que o Sinédrio ouviu primeiro as testemunhas. E lá em Marcos 14, 55 e 56 tem uma coisa muito interessante que eu quero repartir com os irmãos aqui e a Rebbetzin também. Está escrito assim: os principais sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando testemunho contra Yeshua para condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não concordavam. Eu queria, irmãos, junto com a Rebbetzin aqui, que nós analisássemos uma coisa que é muito grave. Hoje, na lei brasileira, se alguém for pego dando um falso testemunho num depoimento, essa pessoa vai presa. Aqui, nós temos várias pessoas dando testemunhos e essas pessoas não concordavam entre si. Ou seja, Rebbetzin tem uma violação do que aqui? Totalmente da Torá, né? O falso testemunho das 10 palavras, né? Que é conhecido como os 10 mandamentos. Que é um dos pontos que é o falso testemunho. E pra gente ver, né, Rabino, quanto estava grave
a distorção deles quanto à palavra do Eterno e o temor do Eterno. Não existia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai chegando num tempo que de propina, de dinheiro, de poder, que você corre um risco grande de perder o temor, né? Que foi o que aconteceu com eles, né? Você falou uma coisa agora interessante. Pera aí, vamos voltar aqui uma coisa que você disse. Você falou que eles estavam dando esse testemunho porque eles queriam o poder. Será que você já imaginou que hoje em dia, dentro da igreja, até dentro de sinagoga, congregação messiânica, tem gente acusando líderes e acusando outras pessoas por causa de poder? E não só isso, né, Rabino? Também, o que é o ponto? Eles tinham uma inveja, ciúmes de Yeshua tão grande, porque Yeshua fez coisas que eles nunca fizeram, né? Verdade. E aquilo incomodou o sistema. O problema é quando incomoda o sistema, né? E Yeshua chegou para justamente mexer com esse sistema, né? Corrupto que estava ali, que não fazia mais nada para as pessoas, não traziam vida para as pessoas, né? Só interesse em poder, em dinheiro, em posição social, né? E Yeshua veio justamente para isso e incomodou eles. Então era melhor matá-lo, né? Era mais tirar fácil ele de circulação para que ele não continuasse fazendo aquilo que o próprio Eterno havia delegado a ele para fazer, né? É verdade, Rebeca. E tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito interessante, é apropriado a gente comentar isso. Veja bem, todos esses membros do Sinédrio, o sumo sacerdote, os sacerdotes, todos eles sabiam que Yeshua era o Mashiach. Concorda comigo? Sim. E por que eles sabiam? Porque tudo aquilo que a Torá, os profetas e a tradição rabínica falava sobre o Mashiach, Yeshua cumpriu tudo. Então você imagina que Yeshua era um perigo. Rebeca, esse homem era um perigo para a época. Misericórdia, ele ia tirar a mamata de todos eles. Porque quando chega o Mashiach, acabou, né? Acabou o lado sacerdotal, né? Não precisaria mais dos sacrifícios, de tudo aquilo, porque Yeshua já era, né? O Messias já é, né? Vai ser, né? E é o próprio sacrifício, né? Quer dizer, ele dentro dele é tudo, né? Sim, ele cumpre essa função de Cohen Agadol. De Cohen Agadol. E aí você imagina que esse pessoal ficou apavorado, porque eles disseram assim, agora esse cara vai estragar tudo. Sim. Eu tenho aqui a minha mamata, eu tenho meu salário, eu tenho tudo aqui, eu tenho fama, porque aqui em Israel, no século I, eu estou falando, obviamente, o camarada era conhecido e tudo mais. E de repente chega Yeshua e cumpre as profecias de uma forma plena, sem tirar uma vírgula. Lógico que o sistema ficou abalado. E agora, irmãos, eles precisam fazer algo. O que eles vão fazer? Vamos matá-lo, porque temos que tirá-lo de circulação. Será que você está reconhecendo esse modus operandi das trevas? Porque, obviamente, eu vou mostrar para vocês aqui que os membros do Sinédrio, o Cohen Agadol, os sacerdotes, eles estavam todos comprados com seus próprios interesses acima da nação de Israel. Será que isso não te soa familiar? Não. Então eu quero mostrar para você o seguinte, como essas testemunhas das quais nós estávamos falando, elas entravam em choque. O Sinédrio não tinha como condenar Yeshua com o testemunho daquelas pessoas que era falso, que há uma violação da Torá, como a Rebeca disse, e cometendo um crime contra o Eterno, porque eles estavam dando falso testemunho para matar uma pessoa. Você está entendendo o nível de gravidade do que acontece? E não é diferente hoje, né, Rebeca? Porque as pessoas falam mal com Lashon Hará, com o intuito de matar a vida e o ministério dos outros. Quer dizer, o que aconteceu aqui está acontecendo hoje assim, à torta e à direita. E o problema, né, Rabino, é que eles eram os guardiãos da Torá, né?
Deveriam ser, né? Deveria ser aquele que guardaria toda a Torá para que as pessoas pudessem aprender. E o próprio Yeshua disse, né, que aquele que é luz e se torna trevas, qual grandes trevas são, né? E é o que nós estamos vendo aqui, né? É verdade. Nesse momento de Yeshua, que terrível que é, procurando falsos testemunhos, querendo matar o inocente, tudo contrário àquilo que eles carregavam, né? É verdade. E eu vejo também, Rebeca, que o que está acontecendo nos nossos dias não é muito diferente. Nós estamos vendo isso, entendeu? No nosso dia a dia. E o que é mais chocante, na minha opinião, é o seguinte, é que essas pessoas não estão nem aí para Torá, para temor do Eterno, como você falou, não tem temor dos céus. Sim, entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa, eu falo mal, eu pego, jogo no lixo e faço o que eu quiser. Por quê? Porque o meu interesse está acima do interesse da obra do Eterno. É verdade. É isso que é triste, né? Porque o Eterno tem algo a fazer na terra e ele pôs isso para os homens, né? Delegou isso para os homens, só que ao invés de fazer aquilo que está determinado, faz o contrário. Verdade. Né? E só um pouquinho voltando, imagina que Yeshua, o Mashiach, o tempo inteiro eles esperavam por ele, né? É verdade. Então, o cuidado que a gente tem que ter, o discernimento que a gente tem que ter das coisas do Eterno, né? Aquilo que eles tanto esperaram, né? Agora estão tentando matá-lo, né? É verdade, é verdade. E veja bem, como o sumo sacerdote e o sinédrio não conseguiu arrancar uma confissão das testemunhas, que eram todas falsas, o que eles vão fazer? O sumo sacerdote interroga agora Yeshua junto com o sinédrio. E é interessante que esse interrogatório, ele é baseado em uma frase, tá? Qual que é a frase, qual que é a pergunta que o Cohen Agadol da época vai fazer para Yeshua? Ele pergunta o seguinte: és tu, Messias, o filho do El bendito, do Deus bendito? Olha a pergunta que ele está fazendo. Então, se você parar para pensar, essa pergunta, ela é muito capciosa, entendeu? É uma pergunta que tem uma pegadinha nela. Por quê? Porque todos nós somos filhos adotivos do Eterno, porque nós nascemos dele. Agora, veja bem que na tradição judaica, na Torá e nos escritos dos profetas, o Filho do Homem, que é também o Filho do Eterno, é o Filho de Deus, ele deveria vir. Então veja que ele está fazendo essa pergunta com maldade. Sim. Né? De uma forma muito rude, de uma forma assim a pegar Yeshua. E Yeshua, ele é muito interessante porque Yeshua não se preocupa com aquilo que vai acontecer. Ele já sabia que tinha chegado o tempo. E a resposta dele, como é que é? Cirúrgica. Ele disse assim: eu sou. E todos vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens dos céus. Ai, ai, ai. Sim, misericórdia, olha o que ele fez. Ele disse aquilo que está escrito na Torá e nos profetas, que o Mashiach viria com as nuvens dos céus. Ele só respondeu de acordo com o que está escrito. E qual foi, Rebeca, sim, a reação do Cohen Agadol? Ele rasga suas vestes e diz: porque ainda precisamos de testemunhas? Você ouviu a blasfêmia? Qual é a sua decisão? Ele pergunta para o sinédrio. Agora, fala para mim, Rebeca, o sumo sacerdote podia rasgar as vestes? De maneira alguma, nem pelos mortos, parentes, né? Ele não poderia fazer isso, porque ele está investido de poder e a unção está sobre a cabeça dele, né? Há uma unção, né? Então ele não pode. Foi o caso de Aharon, né? Quando os dois filhos morreram, Nadab e Abiú, né? E o Senhor falou: você não pode nem sair de onde você está.
né? E nem rasgar suas vestes, nada, porque o óleo da unção está sobre ele, né? É verdade, Rebeca. Então Mas nós vamos... para ver o nível de corrupção que chegou, né? Eu que já já falar. não, eles já não eram mais representantes do eterno. O Exatamente. problema é esse, que chegou num ponto que agora eles já não são mais representantes, porque eles fazem tudo contrário ao que o Eterno quer. E que está estipulado já na Torá, né? Já é um mandamentos, e eles fazem o contrário daquilo que está escrito, né? É verdade. Então nós vamos concluir uma coisa, não é, Rebeca? Esse sumo sacerdote, ele não é da linhagem de Aharon. Ele comprou o sacerdócio, como está escrito na história, tá? E ele está fazendo um papel aqui, isso aqui é um teatro, né? Vamos aqui, isso aqui é um teatro bacana que eles estão fazendo para poder condenar Yeshua. E ele, quando rasga as vestes, ele está indo contra a Torá. Então, para você ver que esse homem, ele não tem conhecimento de Torá, não tem postura de Cohen Agadol e não tem temor aos céus por aquilo que esse homem está fazendo. Então, preste atenção como isso é sério. E quando ele pergunta para o Sinédrio qual é a decisão, em Marcos capítulo 14, do 61 em diante, nós temos aqui: e todos o condenaram como merecedor de morte. Irmãos, para que alguém pudesse ser condenado à pena de morte, tinha que ter uma acusação muito séria. Esse homem pega as palavras de Yeshua e acusa ele de blasfêmia, porque ele disse a realidade sobre si mesmo. Que foi perguntado. Exatamente. Né? Dizem que perguntar não ofende. Ou seja, Yeshua não disse nenhuma mentira, porque a não ser que eles quisessem que Yeshua mentisse. Não, eu não sou nada, né? Eu sou um homem comum, um homem do povo. É claro que Yeshua ia responder verdadeiramente, né? Porque ele é a verdade. É verdade. E outra coisa, irmãos, que é muito impressionante aqui, é que, novamente, são usadas falácias, palavras mentirosas, para que eles possam pegar essas palavras, transformar isso num argumento para poder condenar Yeshua. E é interessante que o próprio Yeshua, daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, ele mesmo vai se permitir que isso tudo aconteça. E você vai ver uma coisa muito interessante, porque Yeshua não vai reclamar do julgamento, Yeshua não vai reclamar da decisão e não vai reclamar do tratamento que ele está recebendo. E quando esse julgamento fajuto acontece, Yeshua, então, no dia seguinte, ele é levado por Jerusalém, para caminhar por Jerusalém, com uma estaca de execução nas costas, horizontal, tá? E ele vai caminhar até o lugar onde ele será executado, onde já tem 2 bandidos que vão ser executados porque eles cometeram crimes graves. Então você vai perceber que Yeshua vai ser colocado entre 2 homens que cometeram crimes que são passíveis de pena de morte. E ele vai ser igualado a esses 2 homens. Isso é muito impressionante, irmãos, a gente perceber como que essa argumentação mentirosa consegue transformar um homem de Deus num criminoso condenado à morte. E o inocente, né, Rabino, que é o pior de todos, né? E é tão interessante também, voltando um pouquinho, que eles deixaram Yeshua passar em ruas movimentadas, muito movimentadas. No centro de Jerusalém. No centro de Jerusalém, para que todos pudessem ver e ele fosse bastante humilhado também. É verdade. Né? Não foi assim em ruas mais tranquilas, né? Para que todos pudessem ver aquela cena, ele sofrendo. E escarnecer dele. Para ser, tipo assim, exemplo para outros, né? É verdade. E o que é mais impressionante, irmãos, é que quando ele é colocado no alto daquela estaca e erguido, ele passa algum tempo ali e no momento final da sua vida, quando ele está agonizando para morrer, e ele então ele diz algumas palavras que são muito impressionantes. E Yeshua diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
eu vou falar uma coisa para os irmãos. Essas são palavras muito poderosas. E Yeshua perdoou aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Isso é uma amostra de quem ele é, porque ele está vivo. Ele ressuscitou, mas mostra quem ele é. E quando tudo isso aconteceu e Yeshua suspira e dá aquele grito e morre, houve uma manifestação naquele momento nos céus, e um dos centuriões, que eram soldados romanos que estavam lá, ele olhou e ele disse assim: este homem realmente era o filho de Elohim. Agora, eu queria que você fizesse um contraste da declaração desse centurião com aquilo que o Cohen Agadol disse. Uma pessoa que é um gentio conseguiu enxergar quem Yeshua era e o Cohen Agadol não. Isso é muito impressionante. De verdade, Rebete? É verdade. E o cuidado, eu volto para a mesma frase, o cuidado que nós devemos ter. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? A corrupção foi tão grande que deixaram, quer dizer, claro que a plenitude dos tempos tinha que acontecer tudo isso, né, Rabino? Yeshua sabia do propósito dele, sempre soube, né? E foi na plenitude do tempo, ele não foi entregue nem antes e nem depois, né? Mas assim, ai daquele que traz o escândalo, né? Ai daquele que entregou, né? Poderia ser qualquer um outro, mas foi o sumo sacerdote, né? Aquele que era a maior autoridade na época em Israel, né? Maior autoridade, porque ele era do lado religioso, né? E ele que também dava toda a orientação. E acontecer tudo isso, né? Cuidado que a gente tem que ter, né? Cuidado que a gente tem que ter, Rebete, com as nossas palavras, com os nossos atos, para que nós também não façamos o papel do Cohen Agadol daquela época, entregando outras pessoas à morte. E de matar Yeshua, porque a gente pode matá-lo novamente. Verdade. Né? Verdade. A gente pode matá-lo. Hebreus fala isso, né? Que quando você peca, você acaba tendo que crucificar novamente o Filho, né? Filho de Deus, né? Então, assim... isso aconteceu naquela época, mas hoje não é diferente para nós. Quantas pessoas tinha Yeshua, começou a entrar no judaísmo, né? E acabou se perdendo e negando Yeshua, matando Yeshua, não só para ele, mas para outros, né? É verdade. E uma coisa, irmãos, que a gente realmente precisa tomar muito cuidado. Por isso, esse vídeo está sendo feito como um alerta para nós. E agora eu só quero responder junto com a Rebete a pergunta: quem matou Yeshua? Porque até agora nós não falamos. Eu vou ler para vocês João 10, 17 e 18 para a gente poder responder a pergunta, porque as palavras de Yeshua respondem a essa pergunta. E Yeshua disse assim: a razão pela qual o meu Pai me ama é que dou a vida apenas para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para apresentá-la e autoridade para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Então, quem matou Yeshua? Ninguém. Ele entregou a si mesmo para que pudesse haver salvação, redenção, cura, libertação. E aí, Rebeca, eu me lembrei de quando Yeshua começou o ministério dele. Quando ele estava indo para o Rio Jordão e Yohanan, o imersor, né, o João Batista, veio Yeshua e ele diz uma frase que é sensacional. Eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já estava profetizado naquele momento o que ia acontecer. E que foi morto antes da fundação, né? Oh, aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Yeshua. Com certeza. Que ele não precisa de ninguém fazer por ele, né? Ele entregou, né? É verdade. Ele se entregou. E é interessante, né, que todos eles achavam que estava levando Yeshua. Judas, tipo assim, Judas traiu Yeshua.
Judas não traiu Yeshua, né? Na realidade ele entregou Yeshua só, porque Yeshua já sabia a todo momento o que ia ser feito com ele. É verdade. Né? Então fica parecendo, eles fizeram tudo isso, e Yeshua não sabia de nada. Não, Yeshua estava sabendo de tudo, né? Consciente, né, Rebeca? Consciente, sabia que Yehudá era a pessoa que ia entregá-lo, né? Porque traição é algo que você não sabe, não faz nem ideia que vai acontecer. É verdade. Que não é o caso de Yeshua. Yeshua sabia o tempo inteiro, até quando chamou Yehudá, né? Ele já sabia que era ele que ia fazer essa função, né? É verdade. De levá-lo aos tribunais, né? E então, meus irmãos, vamos deixar de antissemitismo. Não acuse os judeus, não acuse ninguém pela morte de Yeshua. É verdade. Não precisa abrir a boca para dizer que Israel matou, que nós que somos judeus matamos Yeshua. A própria Escritura está nos mostrando, desvendando este mistério, para que nós possamos entender tudo que Yeshua fez por nós, como a Rebeca acabou de falar. Entendeu? Nós hoje só temos a salvação porque ele um dia concordou, quando ele desceu do seu trono de glória, em morrer por mim e por você. É verdade. Ele deixou tudo o que ele tinha para poder salvar gente como nós, pecadores. A gente não vale nada, nenhum de nós vale, não é, Rebeca? É verdade. Mas mesmo assim, Yeshua confiou a sua vida a nós. Então hoje, gostaria de terminar esse vídeo dizendo para você, não abandone Yeshua por nada. Não mate o seu próximo e não mate Yeshua por nada. Por favor, entenda que muito em breve esse Yeshua, que foi morto em Jerusalém há cerca de 2000 anos atrás, virá para nos buscar. E esse momento está cada dia mais próximo, cada dia mais perto, não é, Rebeca? De acontecer. Não abra mão daquilo que você já recebeu por nada desse mundo. Porque tudo que aconteceu nesse evento, nesse julgamento de Yeshua, foi para o nosso bem. Precisava acontecer, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Então eu finalizo fazendo, vamos dizer, um apelo para você. Não largue Yeshua por nada. Nada. Nada pode nos seduzir, nada pode nos atrair tanto para a gente deixar Yeshua, não é, Rebeca? E outra, não há nenhuma salvação em nenhum lugar a não ser o nome de Yeshua, né? É verdade. A não ser Yeshua, a gente pode procurar, caminhar, mas só em Yeshua há salvação, né? Por isso ele entregou a vida, né? A vida para que a gente pudesse ter vida, né? Então a gente não pode abrir mão. Houve um sacrifício pago com sangue, né? Não foi com prata nem ouro, foi com o próprio sangue dele que ele pagou para que pudesse nos resgatar. E é tão lindo essa missão de Yeshua na terra, né? Que ele teve que descer e ficar tão inferior como nós, né? Como um homem, né? Descer, sair da glória, estar junto com o Pai. É tanto que, para encerrar, né, Rabino, muitas vezes Yeshua ia orar, né? Porque ele tinha saudades do Pai, né? Saudades do tempo de estar junto do Pai, né? Porque ele na terra ele não tinha como estar ali junto com o Pai, né? Estava um corpo, né, humano ali. Mas essa saudade que ele tinha, né, do Pai, mas mesmo com tanta saudade, sabendo de onde ele veio, ele foi até o fim. É verdade. Né? Ele foi até o fim e venceu, que é o principal. Aleluia. Né? Venceu a morte, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Aleluia, por isso nós estamos aqui. Aleluia, Baruch nós Hashem. estamos aqui. Aleluia. Amém, amém. Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo.
Não perca. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe, que Yeshua esteja sempre contigo à tua frente, em nome de Yeshua, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Yeshua. Amém, amém.